gente um setembro que, aliás, é o primeiro programa de setembro, um setembro que vai ser muito cheio, muito importante para a gente no Brasil. O presidente Lula vai viajar também bastante e tem muita coisa sendo feita pelo governo agora. Você está vendo aqui, talvez reparando aqui, que tem mais um microfone aqui, mais uma cadeira. Vai ter uma surpresa, daqui a pouquinho a gente vai avisar. Vamos começar com o presidente aqui, porque nessa semana passada a gente teve notícias muito boas, quer dizer, a questão do desemprego caindo para menos de 8%, pela primeira vez desde 2014, que por quase 10 anos. O crescimento do trimestre também foi muito bom, 0,9%, ninguém esperava, quer dizer, pelo menos o mercado não esperava, mas embora o senhor diga ser mais otimista. Essas duas coisas são exatamente o que a gente quer, né? Quer dizer, é mais gente trabalhando. E com esse crescimento é isso, né? Tem duas coisas mais importantes aí, Uchoa. Uma delas é que o número de trabalhadores que fizeram acordos salariais acima da inflação chegou a quase 90%, o que no governo passado era 80% abaixo da inflação. E uma outra coisa interessante é que a massa salarial cresceu também. Ora, nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é o mês da primavera. E eu vou começar esse programa dizendo o seguinte: os nossos adversários podem tentar destruir uma, duas ou três rodas, mas a primavera vai chegar. E ela vai chegar com mais salário, vai chegar com mais emprego, vai chegar com melhoria na educação, ela vai chegar com melhoria na relação internacional do Brasil. Ou seja, nós vamos efetivamente provar que é preciso cuidar, é possível cuidar desse povo com carinho, com chamego, sabe? Fazer com que as pessoas vivam num país mais decente. Isso é bom. Agora, eu acho que é importante a gente começar também esse programa prestando uma solidariedade ao povo gaúcho da região de Passo Fundo e da região de Caxias. Ou seja, tem uma chuva. Há um pouco tempo atrás a gente estava lá solidário, fomos lá, vários ministros, inclusive o nosso querido deputado Pimenta, ministro da SECOM, foi lá porque tinha uma seca em várias regiões. Nós fomos lá com vários ministros para tentar ajudar. E agora tem excesso de chuva. Choveu muito em algumas regiões, tem alagamento. Pelo que eu vi, tem 4 mortos já. E eu queria dar um comunicado ao povo do Rio Grande do Sul que amanhã o ministro da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, que o chefe da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, e outra vez dizer ao povo gaúcho que nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Aonde tiver um problema, o governo federal estará lá para ajudar as pessoas a se salvar desses problemas. Portanto, nossa solidariedade ao povo gaúcho. Peço a Deus que diminua a chuva, porque as pessoas precisam ter paz, tranquilidade e sossego para continuar vivendo bem, trabalhando e curtindo a vida como é de direito de todo mundo. E se tem um estado que está sofrendo muito com a questão do meio ambiente, do aquecimento global, é o Rio Grande do Sul, né? Porque a gente nos últimos 4 anos foram 3 anos de seca, e essa é a segunda chuva horrorosa que o Rio Grande do Sul está vivendo esse ano, né? Parece que essa é pior do que a primeira, se não me engano, mas assim, é muito preocupante, mas é exatamente esses extremos, né, que a gente está vendo no planeta como um todo, e o Rio Grande do Sul está vivendo isso o tempo todo, né? O que está acontecendo, na verdade, é um alerta para que a humanidade se dê conta de que essa questão do clima não é uma questão menor. Não é uma questão de professor de universidade, não é uma questão de ambientalista, não é uma questão da humanidade. O planeta está sofrendo as consequências da irresponsabilidade do ser humano. Há muito tempo nós temos dito que o ser humano é a única espécie animal do planeta Terra capaz de se autodestruir, capaz de destruir o seu habitat natural. Então é muito simples, o planeta é nosso, nós estamos aqui, não temos para onde ir. Não temos, a Lua não comporta gente, Marte não comporta gente, ou seja, a gente não pode viver no fundo do oceano, que morre todo mundo, então nós temos que viver na Terra. Olha, se isso aqui é a nossa casa, se isso aqui é o nosso barco, se isso aqui é o nosso espaço, nós temos que cuidar. Cuidar como você cuida da sua sala, cuidar como você cuida da sua cozinha, cuidar como você cuida do seu quintal, ou seja, não é um problema dos outros, é um problema nosso. Por isso eu falei com o ministro da Educação que eu quero ver se a gente consegue colocar a questão climática no currículo escolar para que as crianças possam, desde cedo, ter uma noção do que é a importância, sabe, da gente preservar a natureza, da gente cuidar da natureza. Nós temos que cuidar das árvores, nós temos que cuidar das águas, nós temos que cuidar da fauna, mas temos que cuidar do ser humano. Cuidar do ser humano porque se ele não estiver bem, ele é destruidor. Sabe? Então, nós temos que cuidar. Então, eu queria
também dizer que é muito importante que hoje é o Dia da Amazônia, dia 5, de setembro é o Dia da Amazônia, vai ter uma atividade no Palácio Planalto com a ministra Marina, com a ministra Guajajara, nós vamos demarcar algumas terras indígenas, vamos demarcar algumas áreas de proteção ambiental, e vai ser muito bom, vai ter coisa importante para a gente poder avisar hoje. Bom, já que o senhor levantou essa bola, eu vou chamar o nosso convidado. E a gente, pela primeira vez, a gente está convidando um ministro para participar do programa. Vai existir isso outras vezes também. E eu queria chamar o ministro Camilo Santana, da Educação, que o presidente já falou da questão do ensino do meio ambiente, mas tem muita coisa nova na área do Ministério da Educação. Ministro, por favor, sente aqui, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. E, obviamente, essa área é super importante, né? O senhor, se você me permite... Sim, você é repórter também. Fazer uma apresentação do Camilo. Eu fiz questão de trazer o Camilo hoje aqui por uma razão muito simples. O estado do Ceará é um estado que há muitos anos vem sido notado como o estado que melhor investe no ensino fundamental, que investe no ensino técnico. O estado do Ceará é o estado onde as pessoas mais ganham medalha de ouro nas Olimpíadas da Matemática. O estado do Ceará é o estado onde as pessoas mais passam no vestibular para fazer curso no ITA. Tá? Por isso, nós resolvemos premiar o estado do Ceará e vamos levar uma extensão do ITA para Fortaleza. Pô, sensacional. Tá? Para a gente mostrar que a gente não está brincando, nós estamos agradecidos ao estado do Ceará. Mas por essas e outras, o companheiro Camilo virou ministro da Educação. Tá? E eu falei para ele que até agora o Haddad era o melhor ministro da Educação e que ele agora tem a responsabilidade, ele ainda tem 3 anos e 4 meses pela frente para se transformar no melhor ministro da Educação. E eu estava lendo o material que eu recebi no Ministério da Educação, da sua assessoria de imprensa, Camilo, e vi um texto que me interessou, o seguinte: política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O que é isso, Camilo? Primeiro, presidente, bom dia Uchoa, bom dia a todos os telespectadores. Presidente, a política, o Plano Nacional da Educação, a Meta 4, ela estabelece que as pessoas com deficiências, autistas, precisam estar incluídos, né, nas salas normais das escolas públicas ou privadas desse país. Em 2008, foi lançada a Política Nacional, que é a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da inclusão. Essa inclusão é exatamente esse aluno estar na sala de aula juntamente com os outros coleguinhas. Isso, as evidências já mostraram que ele aumenta o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Então, essa política foi, inclusive, criada no seu governo, presidente. E, infelizmente, no governo passado, de certa forma, houve um retrocesso. Inclusive, no dia 1º de janeiro, quando o senhor assumiu a presidência, você revogou um decreto do antigo presidente que trazia todo um retrocesso a essa política. Nós, inclusive, aumentamos no seu período de 2008 a 2015, foi ampliado em 219% a inclusão desses alunos em sala de aula. E agora nós queremos retomar com essa política, fortalecendo essa política, afirmando essa política. Portanto, daqui a alguns dias o senhor vai lançar uma política com metas estabelecidas, e aí tem formação de professores, metas para incluir esses alunos que estão fora da escola, para trazer para a escola, é um direito deles. Quebrar, né, o preconceito. Quebrar também. O preconceito. Então, essa é uma política importante, porque é olhar para as pessoas que precisam de apoio. Vai ter espaço para cuidar das pessoas com cuidadores, tem salas multifuncionais com atividades especiais, materiais especiais para cada tipo de estudante e cada deficiência, cada dificuldade que ele possa ter. Então, essa é uma política importante de inclusão, de afirmação, que nós queremos agora fortalecer, afirmar e o senhor deverá estar anunciando em breve. Ministro, é importante, Uchoa, só a gente fazer um chamamento para as famílias que têm alguma criança com algum problema, sabe? Ela precisa saber o seguinte: essa criança tem todas as condições de aprender, essas crianças têm todas as condições de ir embora, sabe, estudando, fazer coisas boas. O que é preciso é a gente não ter vergonha, a gente cuidar das nossas pessoas, levar para a escola, que cabe ao Estado criar condições para que essas crianças sejam recebidas normalmente, sem nenhum problema, sem nenhum preconceito.
feito. Isso é muito importante. Muito, você estava com a palavra, Shoa. Não, ministro, uma das novidades é a questão do transporte escolar, né? Porque lá atrás houve uma melhora enorme da merenda escolar. Mas para a criança comer, ela tem que chegar na escola. Né? Então, não se fala mais merenda escolar, agora é alimentação escolar. Enfim, eu ainda sou velho. Eu estou na época da merenda. Mas a alimentação, para a criança se alimentar, ela tem que chegar. Então a questão do transporte também era muito importante e vai atingir muita gente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Shoa, quando o presidente me deu a missão de assumir o ministério, ele determinou, primeiro é uma reconstrução que nós estamos fazendo do país e também do Ministério, porque foi uma das áreas mais afetadas ao longo dos últimos anos. Você tem uma ideia, a alimentação escolar, 6 anos sem reajuste. E foi uma das primeiras determinações do presidente, porque o Programa Nacional de Alimentação Escolar ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome. Né? Então, a determinação do presidente foi primeiro reajustar os valores, nós reajustamos em média 39% do reajuste, pegando toda a inflação dos últimos anos, presidente, por sua determinação, 1,5 bilhão a mais de recursos para garantir, porque ainda, infelizmente, nesse país ainda tem crianças que a única boa alimentação que ela faz é quando vai à escola. Então, hoje o Ministério está investindo 5,5 bilhões por ano só em alimentação escolar para levar alimentação para as crianças. E agora o presidente está anunciando um reajuste também, com uma grande reclamação dos prefeitos, presidente, era o valor do Programa Nacional de Transporte Escolar. Né? Então, o transporte escolar hoje, presidente, nós estamos anunciando, terá um reajuste em média de 16%, né? É algo em torno de mais de 100 bilhões de reais que o Ministério repassa para municípios, estados, para exatamente levar aquela área rural que precisa levar o transporte escolar, do ônibus escolar. E quantas crianças são atingidas? Aproximadamente 4,6 milhões de crianças serão atendidas com esse programa, presidente. São quase 900 milhões de reais que serão investidos esse ano. Agora, dia 10, nós já vamos passar com um novo repasse já para os municípios e estados brasileiros, e cerca de 4.985 municípios brasileiros, cidades brasileiras serão beneficiados com esse programa. Então, a notícia boa para a educação brasileira, em relação também a mais uma ação importante que o presidente anuncia. E vai haver compra de ônibus escolar? O senhor autorizou também no PAC agora, porque esse também tinha sido praticamente encerrado com recurso do Ministério. Então, no novo PAC que o senhor anunciou, na linha da educação, nós vamos ter novas creches, novas escolas e vamos ter novos institutos federais, novas universidades, mas também vamos ter novos ônibus escolares. Está previsto inicialmente 3 mil ônibus, presidente. O FNDE está concluindo uma ata para 16 mil ônibus escolares. Há uma demanda enorme, porque o programa praticamente parou nos últimos anos. Sim. Então, a gente vai agora retomar a importância de ter um ônibus com acessibilidade, de qualidade, para o nosso aluno ir com segurança. Então, junta aí o transporte, como também o auxílio também que agora o senhor está anunciando hoje. Não, maravilha. Eu não sei, viu, Shoa, se as pessoas têm noção. Eu acho que todo mundo que pode estar nos assistindo, que mora de aluguel ou que mudou para uma casa que já era usada, todo mundo sabe o seguinte, ou seja, quando você vai fazer a rearrumação da casa, ou seja, você tem um imóvel, ele foi alugado e quando você pega ele de volta, ele está destruído. É prego na parede, é papel colado não sei aonde, é o banheiro entupido, é a pia que não... O que nós estamos fazendo, na verdade, é o seguinte, até agora, foi recuperar tudo aquilo que funcionava perfeitamente bem no tempo que a gente governou esse país. Então, nós estamos trazendo isso para a civilidade. A verdade é essa, nós estamos recuperando num trabalho muito árduo, porque essa meninada que está comigo no governo agora, eles têm trabalhado nesses últimos 8 meses, eu acho que mais do que eles trabalharam a vida inteira, porque é preciso muita dedicação para arrumar a casa, é preciso muita dedicação para a gente colocar a casa em ordem. Ela agora está em ordem, ela agora já foi decidido tudo que a gente vai fazer, nós lançamos o PAC e agora o que eu quero é que cada ministro cuide efetivamente de fazer funcionar e utilizar o dinheiro que vai ser disponibilizado a partir de 2024 para o PAC, porque quanto mais a gente efetivar
sabe, o compromisso do dinheiro, mas a gente vai ter a obra pronta, mas a gente vai poder entregar as coisas para o povo brasileiro. E na questão da educação, a gente não pode esperar. Nós temos milhões de crianças que saíram do Covid mais atrasadas do que entraram no Covid. Crianças pobres que perderam praticamente 2 anos de educação. Nós temos que ter um trabalho imenso para tentar recuperar a capacidade dessas crianças voltarem a aprender. E nós queremos que essas crianças aprendam a ler, sabe, nos 2 primeiros anos de escola. As pessoas têm que aprender a ler, sabe, coisa que muitas vezes as crianças estão na 5ª série e não conseguem ler um texto, não conseguem interpretar. Então, é preciso melhorar a qualidade. E essa é a nossa obrigação, e eu tenho certeza que se a gente colocar em prática parte daquilo que foi o sucesso da política educacional no estado do Ceará, eu acho que a gente vai fazer com que o Brasil efetivamente seja um estado com educação fundamental, muito preparada e de boa qualidade. É isso que nós queremos. Se a criança estiver preparada no ensino fundamental, quando ela chegar no 2º grau, ela está mais preparada ainda. E nós queremos colocar o ensino técnico profissional. Ou seja, eu tenho 5 filhos, eu vou contar meu caso, eu tenho 5 filhos que terminaram o fundamental, fizeram o 2º grau, tá? Para depois prestar vestibular para a universidade. Ora, quando ele estava com 17, 18 anos, queria procurar emprego e não sabia fazer nada. Chegava no lógico que você estava fazendo nada. Ia pedir emprego, não estava fazendo nada. Ou seja, não aprenderam nada, estudaram 3 anos sem aprender nada, a não ser, sabe, a questão das humanas. Então, é importante que a juventude compreenda, aprender uma profissão é uma coisa sagrada. Ter uma profissão, você vai ter acesso ao mercado de trabalho em qualquer lugar do Brasil, eu diria até em qualquer lugar da América do Sul que você for, você vai ter um emprego garantido, porque você tem uma profissão. Você vai ver a diferença. Você chega num lugar, vai procurar emprego, o cara pergunta, o que você sabe fazer? Se você falar, eu sei fazer isso, 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 eu tenho um diploma disso, o cara, se não te contratar, vai fazer um currículo para te chamar. Mas se você fala, eu não sei fazer nada, o cara fala, não tem vaga. E você vai continuar perambulando. Então, aprender a profissão, fazer o técnico profissional é extremamente importante. Se tem uma coisa que eu me arrependo é não ter feito com meus 5 filhos técnico profissional. Sabe? Eu achei que ele só tinha que trabalhar quando tivesse curso universitário. Ou seja, estava aí, fizeram a universidade e continuaram desempregados. Então, o que eu quero é a gente precisa melhorar a qualidade. Se a molecada estiver estudando profissionalmente, a gente vai melhorar a nossa capacidade de produtividade, a gente vai melhorar a nossa capacidade de competitividade e a gente vai produzir coisas melhores do que outros países. Porque o que faz eles produzir coisa de qualidade é a educação. Sim. É isso que faz. Então, Camilo, o que mais que você tem de novidade na educação? Não, primeiro, presidente, só para... É importante as pessoas entenderem que o primeiro passo foi a reconstrução. Importante lembrar que o senhor autorizou reajuste na alimentação escolar, agora do Programa Nacional de Transporte Escolar, o reajuste das bolsas estudantis. Aliás, a partir do próximo ano, nenhum indígena ou quilombola ficará sem bolsa universitária de apoio à assistência estudantil nesse país, por orientação do senhor. Repete aí que é importante. Nenhum indígena, aluno ou quilombola ficará sem bolsa de assistência estudantil a partir do ano que vem. Nós vamos universalizar para esse público a importância dele. Depois o senhor aumentou o reajuste que mais de 10 anos não tinha de bolsa de mestrado, doutorado, na área da pesquisa da ciência desse país, porque são as universidades que realizam pesquisa de ciência desse país. Então, o senhor, as obras paralisadas, presidente, o senhor autorizou que há quase 3.600 obras, creches, escolas que estavam paralisadas nesse país pudessem ser retomadas. Mais de 2.500 já aderiram ao programa para serem retomadas agora. Né? Então, fora todas o senhor está autorizando não atrasar para não paralisar. E o senhor já lançou programas novos importantes que o senhor acabou de falar sobre a alfabetização das crianças. O senhor, 61% das crianças no Brasil não aprendem a ler e escrever na idade certa. Isso, presidente, compromete toda a evolução dos anos da educação básica. O senhor lançou o programa Compromisso Criança Alfabetizada no Brasil, que já aderiram, presidente, 100% dos estados, 97% dos municípios já aderiram ao programa, já escolhemos coordenadores estaduais, regionais, garantir que toda criança saiba ler e escrever ao final do 2º ano do ensino fundamental no Brasil. Aliás, presidente, amanhã
é o Dia Mundial da Alfabetização. Portanto, parabenizar as pessoas, porque esse é um passo importante, já dizia Paulo Freire, a importância da alfabetização das pessoas. Vamos lançar também agora, em breve, o novo EJA, que é a alfabetização dos jovens e adultos, que é importante, é um programa também que foi desarticulado pelo governo passado. E o senhor foi o presidente que mais investiu na interiorização e na ampliação das universidades e institutos federais. O senhor falou muito bem da escola técnica. Da escola técnica, presidente, nós queremos ampliar a oportunidade do jovem hoje fazer uma capacitação profissional e técnica no ensino médio brasileiro. Esse vai ser o foco. Além da escola tempo integral, que o senhor já lançou, 100% dos estados já aderiram, 82% dos municípios já aderiram a essa política do tempo integral que nós vamos ampliar. O presidente vai investir, o senhor, 4 bilhões de reais por ano para ampliar as matrículas de tempo integral, com foco no ensino médio, no ensino profissionalizante. Porque, como o senhor disse, é importante o jovem terminar o ensino médio com a formação, com a capacitação. Camilo, eu tenho uma dúvida, queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente fala em educação, todos nós, assim, a gente lembra de uma professora, né? Em geral é mulher, né? Em geral é uma professora quando a gente é criança. E a valorização dessa professora, a melhora da qualidade do ensino dela, a formação dela, isso também é muito importante, né? Todos os programas, nós estamos hoje discutindo com as universidades a formação inicial de professores, que a qualidade dessa formação ela é avaliada pelo ENAD, e a formação está muito baixa. Então, para melhorar a formação inicial dos professores, e tem um programa dentro do MEC que é a formação continuada, ou seja, todo momento reciclar e estimular que o professor possa fazer um curso de especialização, possa fazer um curso de mestrado, porque se a gente tem um bom professor dentro de uma metodologia pedagógica boa, melhora a aprendizagem. Sim. E nós temos hoje o piso do magistério no Brasil, que foi uma grande conquista dos professores desse país, que é importante reconhecer e valorizar os nossos profissionais da educação nesse país, presidente. Uma boa professora, você pode ter uma sala de aula meio caindo aos pedaços, mas uma boa professora salva um aluno, né? Com certeza. Então, presidente, nós vamos ter aí... Você lembra de uma boa professora sua? Eu lembro, não esqueço nunca. Eu tinha a dona Terezinha, que é do tempo do Itapema, lá em Santos, do Vicente de Carvalho, hoje, que ela até queria ficar comigo quando a minha mãe convidou a gente para vir para São Paulo. É? Ela até achava que ela poderia ficar comigo. Então a dona Terezinha e a dona Zoraide, aqui no bairro da Vila Carioca, em São Paulo, ali perto do Museu do Ipiranga, que foi minha professora no 4º ano. Então eu tenho lembrança dela, mas também eu tenho lembrança da servente que entrava com a régua de 1 metro na mão e se a gente jogasse tinta, o tinteiro ficava atrás, se a gente jogasse tinta na frente, ela dava uma reguada de quina na cabeça da gente. Eu lembro que a escola tinha dentista. Sério? Eu lembro que a escola tinha dentista. O dentista passava de vez em quando para ver se as crianças, coisa que nós precisamos fazer. Ou seja, se você tiver dentista que passa nas escolas para ver, sabe, checar antes de boca das crianças, a gente vai evitar cárie, sabe? A gente vai educar eles como é que faz a saúde bucal, sabe? Então, as coisas só podem melhorar se você quiser cuidar definitivamente das pessoas. Cuidar. A palavra cuidar, para mim, vale 10 vezes mais do que a palavra governar. Governar é o cara que faz uma ponte. Está governando o quê? Agora, cuidar é cuidar das pessoas. Você tem que saber como é que anda a pessoa, como é que está a mãe, como é que está o pai, como é que está o filho, a qualidade da comida. Eu estou vendo as crianças comer aqui e me deu uma fome. Aquele macarrão que eles estão comendo. Tá bonito. Me deu uma vontade de comer. Estou quase pedindo uma banana aqui para comer junto com eles. Estou quase pedindo uma banana aqui e comer. Presidente, mas essa semana se falou em Fome Zero também, que foi muito importante. Que é uma coisa de 20 e tantos ministérios, é uma coisa do governo como um todo, né? Nós temos o programa Brasil Sem Fome, que é um programa que tem 80 ações, sabe, envolvendo vários ministros, acho que é 19 ou 20 e poucos ministros, para que a gente possa levar mais a sério. Não é uma tarefa para terminar num dia, mas é uma tarefa que nós vamos fazer acontecer, trabalhando todo dia, cuidando todo dia. Aí depende muito da capacidade que a gente tenha, sabe, de fazer a produção da pequena e média propriedade rural, da agricultura familiar, produzir mais e produzir cada vez mais alimento saudável. Sabe, a gente recriou o PA para a gente comprar alimento. Ou seja, as coisas vão acontecer. Sabe, eu tenho dito para as pessoas o seguinte, não se preocupe que a economia vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer pelo seguinte, na medida que você percebe, sabe, que o dinheiro está sendo espraiado
para as pessoas mais pobres. O dinheiro está chegando na base, o dinheiro está chegando nas pessoas que precisam. Eu fui no BNB no Nordeste com o Camilo, no anúncio do Crédito Amigo, sabe? É um negócio poderoso, envolve 2 milhões de pessoas que pegam dinheiro emprestado e que pagam apenas 3% de inadimplência. 3%. Significa que as pessoas pobres que trabalham, dona de casa, pequeno e médio empreendedor, sabe? Aquele que muitas vezes ele só tem como garantia o seu caráter. Ele só tem como garantia a sua fisionomia, o seu rosto, a sua família. Então ele não quer passar vergonha, ele paga. Quem gosta de dever são os grandão, que vivem devendo do banco para o outro, enrolando o governo. É por isso que tem quase 1 trilhão e 700 bilhões de dívida, sabe, dos ricos aí, para pagar para o governo. E quando o Haddad faz uma medida para que a gente receba esse dinheiro, sabe, eu não sei se você sabe, ou seja, o dinheiro, ele tinha uma tal de CARF, que é o negócio da Receita Federal, em que é o litígio entre os devedores e a Receita, e ele se reúne quando empata, o empate é para o devedor. Ou seja, o Estado sempre quebra a cara. Não. Isso mudou. Sabe, o Estado tem que ser o desempatador disso. Então, sabe, deu empate, o Estado fica, o dinheiro fica para o governo, sabe, para ajudar a sociedade. Para fazer política pública. No Brasil ainda tem muita gente que não está acostumado com essas coisas. Sabe, no Brasil se costuma dizer o Estado é incompetente, o Estado é não tem das contas, o Estado é inoperante. Sabe, quando na verdade toda vez que tem uma crise no mundo, quem salva é o Estado. Sabe, foi assim na pandemia. Assim, eu vi até o Faustão esses dias fazendo elogios ao SUS. O SUS sempre foi uma coisa excepcionante nesse país, mas muita gente da iniciativa privada fazia questão de tentar destruir a imagem do SUS. Você atende 1.000 pessoas por dia e uma pessoa que não consegue ser atendida é que vira manchete dos jornais e não as 900 que foram atendidas. As pessoas passaram a compreender a importância do SUS. As pessoas passaram a compreender a importância do Estado. O Estado, ele não cria dinheiro. O Estado arrecada dinheiro, sabe, daquilo que as pessoas trabalham através dos impostos. O que é que nós fazemos? É devolver da forma mais justa possível para o conjunto da sociedade. Quando a gente fala que o pobre paga proporcionalmente mais imposto de renda do que o rico, é verdade. É verdade. Um dia desse eu vi 2 pessoas conversando e uma pessoa falou assim para outra: esse mês eu lesei os cofres públicos. Eu deixei de pagar 32 milhões de imposto de renda. Não é que eu sou caloteiro, é que eu usei mecanismo da lei que me permite não pagar. O pobre não tem como escolher. O pobre recebeu a folha de pagamento, desconta lá o imposto de renda dele. O trabalhador recebe participação no lucro, desconta imposto de renda. O rico recebe salário como dividendo e como lucro e não paga. Então, essa é uma discussão que nós estamos fazendo, séria, que a gente não pode penalizar o trabalhador. Sabe? O que a gente precisa é cobrar aquilo que é lucro, aquilo que é... Eu vou te dar um exemplo. Se você tiver uma casa aqui em Brasília, uma mansão, e você deixar de herança para o teu filho, ele vai pagar apenas 4% de imposto de renda. Nos Estados Unidos, ele pagará 40%. Sabe? E são essas mesmas pessoas que admiram os Estados Unidos, me lá paga. Aqui tem gente que nasce, vive de dividendo da família, do pai passando dinheiro, da família passando dinheiro, nasce e morre sem pagar imposto de renda. Sabe? Enquanto o trabalhador, no seu primeiro salário, agora nós aumentamos a isenção até 2.640, quem ganha até 2.740 não paga mais. Antes era 1.900. Sabe? Então, a pessoa ganhou mais do que isso, não tem choro e não tem vela, paga na fonte ali, recebeu, pagou. Então o que nós queremos é que todo mundo contribua para que todo mundo possa, sabe, estar realizado. Por isso, a educação é a coisa mais sagrada que tem. Sem educação, nenhum país do mundo vai para frente. Nenhum país do mundo se desenvolveu se antes não investir na educação. Educação, investir em ciência e tecnologia, investir em pesquisa, muita pesquisa, para que a gente possa se transformar num país autossuficiente em tudo. E aí eu queria dizer que o Camilo tem feito um trabalho excepcional, sabe? Obviamente que ele só tem 8 meses no Ministério, ele ainda tem 3 anos e 4 meses pela frente, e eu espero que ele consiga fazer coisas importantes. Nós vamos fazer uma faculdade da matemática no Rio de Janeiro.
Nós vamos pegar as crianças que passaram nas Olimpíadas da Matemática, os chamados gênios brasileiros, vamos colocar nessa faculdade. Que o senhor criou as Olimpíadas. Vamos colocar nessa faculdade de matemática, ele vai ter lugar para morar, vai ter lugar para almoçar, lugar para jantar, lugar para dormir, e a gente vai, ao invés de ver os nossos gênios saindo para ir se formar em qualquer lugar, ele vai se formar dentro do Brasil. A gente vai fazer um esforço muito grande para deixar os nossos gênios dentro do Brasil, ajudando a produzir riqueza para esse país, descobrindo coisas novas para esse país. É isso que é importante, sabe, para o Brasil. E nós vamos conseguir. Eu tenho certeza, eu estou otimista. De vez em quando eu vejo as pessoas falar, o Lula tem sorte. Tenho sorte mesmo. Tenho sorte porque nasci filho da dona Lindu. Tenho sorte porque me criei com educação de pai, de mãe, muito forte. Devo tudo que eu sou à minha mãe. E tenho sorte porque eu brigo pra caramba. Ou seja, sorte, quem não correr atrás, o Pelé não seria o que ele é por causa da sorte. O Messi não é o que ele é por causa da sorte. Sabe, o Cristiano Ronaldo não é o que ele é por causa da sorte. Todo mundo que venceu na vida, venceu porque trabalha pra cacete. Sabe, apenas alguns querem ganhar no mole, inventar cartão amarelo para ganhar loteria, sabe, inventar gol, jogada falsa. Isso não vale, mas trabalhar, quem trabalha e tem um objetivo alcança. Eu digo para todo mundo, a coisa mais exemplar é o seguinte, se eu sair de Caetés e chegar a presidente da República, por que as pessoas todas não podem vencer na vida? Podem. O que não pode é desanimar. Levanta de manhã, tá tudo errado. Não sei nada, cara. Para de reclamar e acredite em você. Põe a fé no seu taco e fala, eu vou vencer. Eu estou desempregado, eu vou arrumar um emprego. Não tenho emprego, corte grama, faça qualquer coisa. Mas não fique na rua, para ser chamado de vagabundo. Então, eu vou levantar esse país, eu tenho certeza. Eu vou levantar, não. O povo vai se levantar. O povo vai se levantar. Quando a economia vai crescer, eu vou encontrar com a diretora do FMI agora, na Índia. Na Índia. E quando eu encontrei com ela lá em Hiroshima, eu falei, eu vou provar para vocês que o cálculo de vocês de crescimento de 1% na economia brasileira está errado. Nós vamos crescer mais do que vocês estão prevendo. E eu vou chegar agora e falar, tá vendo? Nós já crescemos mais do que eu disse para você. E vai crescer porque o dinheiro está sendo irrigado. Sabe, quando você abre, sabe, um jato para você irrigar uma planta, não é ao mesmo tempo que a água chega em todas, vai chegando um por um e a economia vai se acertando. Ela está se acertando, apesar do comportamento do Banco Central. Apesar, a economia vai crescer. Tá? A previsão no começo do ano era 0,78, já está quase 3%. E vai crescer. E aí, esse moço tem muito a ver com o resultado disso aqui. A educação é efetivamente a base. E quando ele falou que dá para cuidar do autista, é uma coisa, o Camilo, que é muito importante. Eu encontro muitas mães que falam, presidente, pelo amor de Deus, ajuda a cuidar do meu filho, ele é autista, sabe? E nós temos que ter uma atenção especial para o autismo. Uma atenção especial, porque, sabe, é duro uma mãe sozinha cuidar de um filho que tem autismo e nós precisamos fazer com que o governo abrace essa causa. Sabe? Essa criança precisa ter apoio na creche, precisa ter apoio na escola, precisa ter acompanhamento. E precisa estar incluído juntamente com seus coleguinhas na escola. Esse é o que nós queremos fortalecer nessa política. Agora, presidente, o senhor me perguntou 3 coisas importantes. O senhor deverá também agora garantir a conectividade de todas as escolas públicas brasileiras até 2026. Esse é um programa em parceria que já está construído, em parceria com o Ministério das Comunicações, o senhor, é garantir velocidade e banda larga para todas as escolas com fins pedagógicos, para que essa meninada também possa ter acesso à conectividade nas escolas públicas desse país. Segundo, presidente, o ano que mais evade aluno no ensino básico, você imaginar, 13% dos alunos do primeiro ano do ensino médio abandonam a escola. Poxa, é grave. Então, o senhor deverá encaminhar agora para o Congresso Nacional um programa que vai criar uma espécie de bolsa poupança para um jovem no ensino médio, para permitir que ele possa ter um estímulo. Claro que o estímulo tem que ser uma boa escola, que se sente vontade de ir para a escola acolhedora, escola criativa, escola que possa dar uma formação e capacitação, mas vai ser uma forma também de não perder essa meninada, presidente. Essa meninada está
saindo, muitas vezes abandonando a escola, indo para outras finalidades ruins, mas é importante que a gente possa garantir não perder nenhuma criança dentro da escola. Camila, era importante a gente descobrir o seguinte: quando você levanta de manhã para mandar um filho teu para a escola e essa criança não está querendo ir para a escola, alguma coisa está errada na escola. Alguma coisa está errada. Ou a criança não está aprendendo uma matéria e ela rejeita para a escola, ou às vezes o professor, a professora não agradam como deveriam agradar. Então é preciso a gente descobrir, porque quando a gente tiver a escola como um ponto de encontro das crianças brasileiras, ou seja, a molecada levanta de manhã querendo ir para a escola, a molecada quer ir de domingo para a escola, a molecada quer ir de sábado para a escola. Foi assim nas Olimpíadas da Matemática, a molecada queria aprender matemática. A Sueli Druck, que é professora do INPE, ela falou assim para mim: presidente, parece difícil a matemática, mas quando a criança aprende, ela não tem outra matéria que ela vai gostar mais do que a matemática. Então o que nós precisamos é transformar a escola num lugar em que a criança se sinta bem. Ela tem que ter mais do que uma cadeira, do que uma carteira. Ela tem que ter um pouco de carinho, um pouco de alegria, um pouco de atividade, alguma coisa. Eu não sei bem o que é, mas você sabe o que é, os educadores brasileiros sabem o que é. É preciso fazer com que as crianças levantem de manhã exigindo da mãe: eu quero ir para a escola, exigindo do pai: eu quero ir para a escola. Porque quando ela fizer isso, é porque a escola está atendendo aquilo pelo qual ela existe. Eu acho que esse é um problema, Uchoa, que eu estou muito, mas muito convencido que o Camilo vai conseguir cumprir todas as metas que nós determinamos e que ele ajudou a construir, que os educadores ajudaram a construir, e esse país vai ser um país melhor. As pessoas vão viver melhor, as pessoas vão ter mais autoestima, as pessoas vão voltar a dizer aquilo que a gente dizia em 2005: eu sou brasileiro e não desisto nunca, porque esse país é meu, esse país é nosso, e nós vamos construí-lo com educação, com saúde, com trabalho, com respeito e com muita solidariedade. A gente tem um 7 de setembro aí depois da manhã, e o 7 de setembro é a nossa data da independência, bicentenário no ano passado, que foi, digamos assim, sequestrado por um discurso muito ruim. O que é o 7 de setembro agora? O discurso, a gente fala muito em reconstrução, união. É a oportunidade de voltar a se pensar o 7 de setembro de todos nós? Olha, todo o país do mundo tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que, como nós tivemos durante 23 anos um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro. Não deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Sim. Ou seja, o 7 de setembro é do militar, é do professor, é do médico, é do dentista, é do advogado, é do vendedor de cachorro-quente, é do pequeno e médio empreendedor individual. Sabe, porque é de todo mundo, é uma festa importante. Nossa. Que o Brasil conquistou soberania diante do país colonizador. Tá? Se bem que a independência só veio depois mesmo, né? E houve muita luta de outros estados. A mais marcante é o 2 de julho na Bahia, em que foi ali que se expulsou definitivamente os portugueses. Mas eu sempre gostei do 7 de setembro. Acho que é uma data importante para nós, da nossa independência. Eu sou fissurado no hino da independência. Sou fissurado, eu acho que é um hino bonito, né? Eu e o Brizola, porque eu lembro que o Brizola, quando o PDT estava vivo, o programa do PDT tocava o hino da independência. Eu gosto do hino da independência, gosto. Acho muito bonito. E acho que vai ser um 7 de setembro bom, pacífico, normal. A gente vai falar de meio ambiente também, vai valorizar isso também, que é importante. Eu acho que o 7 de setembro é o dia da gente comemorar, sabe, a nossa autonomia diante da coroa. Esse foi o grande feito. Ou seja, nós somos donos de nós mesmos. E eu acho que é um dia importante. Eu vou participar, acontece que ainda meio-dia eu tenho que sair e já embarcar para a Índia, porque nós temos o G20, que é muito importante, O Brasil tem muita conversa para fazer. Brasil e Índia vão discutir a questão do etanol como combustível alternativo, que é extremamente importante.
Nós temos que discutir com os outros países uma luta contra a desigualdade, sabe? Nós temos que saber o seguinte: esse dinheiro que está circulando pelo mundo aí, uma parte dele tem que tratar da desigualdade. Ou seja, a guerra já consumiu em um ano 2,224 bilhões. Essa é a informação que se tem. Imagina se 2,224 bilhões de dólares tivesse sido colocado para a saúde, tivesse sido colocado para combater a fome, tivesse sido utilizado para ajudar os países mais pobres a se desenvolver. Outro dia eu estava num debate e um jornalista me perguntou, debate não, numa entrevista, se não era utópico. Eu fiz uma proposta que os países africanos devem o equivalente a quase 800 bilhões de dólares para o fundo. E esses países não vão poder pagar isso. Não tem como pagar. A dívida é muito cara. E eu então disse, se os países ricos querem ajudar os países pobres, por que não transformar essa dívida, em obras públicas de interesse de cada país? Pode ser fiscalizado pela ONU, para saber se vai fazer mesmo. Mas ao invés de pagar, faz uma ponte. Ao invés de pagar, faz uma hidrelétrica. Ao invés de pagar, faz um hospital. Ao invés de pagar, faz uma estrada, faz uma ferrovia. Mas isso não é utópico. Eu acho que o ser humano precisa de um pouco de utopia. Porque só a vida real, às vezes, é dura e é ingrata. Então, um pouco de utopia alimenta a gente a acreditar, sonhando, acreditar nas coisas que podem acontecer. Quando veio a pandemia, o Biden não teve dúvida nenhuma. Ele aumentou, a circulação de dinheiro, ele colocou 5 bilhões do Estado, 5 trilhões do Estado para fazer a economia acontecer. Aqui nós colocamos dinheiro. E na Alemanha, a Europa utilizou 700 bilhões de euros do Banco Central para fazer a economia acontecer. Por que não pode ser feito para ajudar os países africanos, os países latino-americanos? Por que tem um coração de país pequeno e pobre, na fronteira com os Estados Unidos? Por que um daquele país cresce, vira uma Holanda, vira uma Finlândia, uma Noruega, uma Dinamarca? São países pequenos. Porque não tem uma política de desenvolvimento daquele país. Então, me parece que as pessoas trabalham para as pessoas continuarem pobres. E eu tô numa idade que eu não me conformo que um cidadão nasça pobre, morre, o seu filho nasceu e continua pobre, o seu neto nasceu e continua pobre, o seu bisneto nasceu... Não é possível. Não é possível, alguma coisa tem que acontecer para que a gente vá subindo degrau por degrau, escalando, conquistas sociais. Aqui no Brasil, cada vez que você sobe, você cai. Cada vez que você sobe, você cai. Uma vez eu disse que a vida do povo trabalhador é que nem um pau de sebo. Pau de sebo, para quem está assistindo e não sabe o que é, na festa junina, a gente coloca um poste de madeira, passa bastante sebo nele e coloca um prêmio lá em cima. Aí você faz um concurso, quem conseguir subir e pegar, ganhou o prêmio. E a maioria cai. A maioria cai. Então a vida do trabalhador é assim, ele entra na empresa, o chefe comunica para ele, olha, você vai começar trabalhando, você vai ganhar o piso, mas se você for progredindo, tiver a sua idade, se você trabalhar bem, você pode chegar no teto. Aí o cara começa a trabalhar, quando ele está pertinho do teto, ele é mandado embora. Aí começa tudo outra vez na outra fábrica, começa do zero. Quando ele está quase chegando no prêmio, ele cai outra vez. Então o que nós queremos é que a gente dê uma certa estabilidade social nesse país. Que o salário mínimo tem que aumentar todo santo dia, todo ano. É que as pessoas precisam ter possibilidade de dizer que a cada ano ele vai subir um pequeno degrau. Ninguém quer tirar nada de ninguém. O que nós queremos é usufruir daquilo que nós produzimos, que nós temos direito de compartilhar. Por isso que eu sou otimista com relação ao Brasil. Eu às vezes fico pensando, por que eu com 77 anos de idade sou tão otimista? É porque eu tenho uma causa. A minha vida inteira eu tive uma causa. E desde que comecei essa briga, em 1969 no sindicato, eu não parei mais. Eu sou daqueles que acham que, eu fico pensando, se um dia Deus quiser me levar,
sabe, eu acho que eu vou estar num palanque. Eu vou até algum lugar falando alguma coisa, porque eu não me vejo fora disso, Então, eu acho que é assim que a gente vai melhorar o Brasil. É assim, eu estou muito otimista com essa coisa do Camilo na educação, mas muito otimista. Queria que o povo brasileiro soubesse que nós temos uma pessoa altamente qualificada, com equipe altamente qualificada. Altamente qualificada. Sabe, eu gostaria que as pessoas compreendessem. Melhorar a educação, às vezes a gente é obrigado a tomar atitude que alguma outra pessoa não gosta. O que é importante é que no final a gente colha, sabe, aquilo que foi plantado da forma mais bonita possível. É isso que vai acontecer na educação brasileira. Pode ter certeza que um torneiro mecânico que não tem diploma na universidade ainda vai fazer mais universidade. Aliás, eu já anunciei que nós vamos anunciar a universidade no leste. Zona Leste. Na Zona Leste lá. Na cidade de Tiradentes. O Haddad deu o terreno quando era prefeito e não foi feito. Nós vamos lá fazer. Vamos fazer. E fazer mais escolas técnicas. Sabe? Porque educação não é gasto, é investimento. Tá? Presidente, o programa está ótimo. Antes de você terminar, deixa eu fazer eu quero falar uma coisa também. Fazer merchandising aqui. Hoje, às 7h30 tem uma live com a Xuxa, com a Nívia e com a Janja sobre a questão da vacinação. Então, quem estiver nos acompanhando aqui, às 7h30 já pode acompanhar uma live com a Xuxa, Janja e Nívia, ministra da Saúde, para discutir a questão da vacina. Garoto propaganda aqui, não cobra nada, é de graça a minha propaganda. Vamos todo mundo assistir. Mas antes da gente acabar, ministro, eu queria te falar o seguinte, quando a gente fala em educação, a gente fala em educação como escola, como aprendizado, mas existe educação maior, que é como é que a gente trata as pessoas, né? Que é isso muito que o presidente fala, né? E eu me lembro aqui, um tempo atrás, o presidente chegou e falou, não dormi bem. Não dormi bem, acordei, fiquei preocupado com essa coisa de ministro, muda ministro, essas são as pessoas também. E essa preocupação, eu queria que, claro que a gente está vivendo isso, né? Esse momento de mudar o governo, de mudar, trazer os ministros e tirar os ministros. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. 2 mandatos, é o 3º mandato, essa coisa de bota a gente, tira a gente. É difícil isso, não são decisões fáceis, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você assiste jogo de futebol? Assisto. Você veja que o técnico entra com o time em campo. Mas no decorrer do jogo, dependendo da tática do adversário, ele vai mudando. Tem que mudar. Ele vai mudando, veja. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com um partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. Ou seja, o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. Por mais que o Haddad seja simpático, por mais que o Camilo seja simpático, por mais que eu seja essa figura simpática, tá? Mas sabe, as pessoas não são obrigadas a votar naquilo que a gente faz. As pessoas votam naquilo que eles acreditam. Então, quando você manda uma proposta, as pessoas vão discutir, fazem emenda, tira e tal. Então, nós precisamos construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. Tá? Por exemplo, quando você aprova, sabe, desoneração, qual é a consequência da desoneração? É que você diminui a receita do governo federal, você diminui a receita do município e do estado também. Sim. Tá? Então, o que acontece? O que eu acho é que quando você vai fazer desoneração, ela não pode ser uma lei que diga está desonerada de certo setor, não. Você permite a desoneração, que será resultado de um acordo entre empresários, trabalhadores e governo, para saber qual é a parte dos trabalhadores nessa desoneração. Porque senão, você faz a desoneração, o cara desonera, fica com lucro, não repassa a desoneração para os preços do produto e
Não ajuda em nada. Nada, não ajuda em nada. Então, a gente quer trabalhar para que as coisas sejam feitas, sabe, no melhor sentido de ajudar o povo brasileiro. E quando a gente fala ajudar o povo brasileiro, nós temos que ajudar o povo trabalhador, nós temos que ajudar o pequeno e médio proprietário agrícola, nós temos que ajudar mais de 40 milhões de pessoas que trabalham na economia informal, porque nem todo mundo quer ser trabalhador de carteira profissional assinada. Ninguém gosta de ter chefe todo dia. Eu, quando trabalhava na Villares, eu trabalhava no outono, às vezes eu olhava na janela de cima, tinha 3 chefes me olhando. Aquilo caía cavaco quente na minha cabeça, fervia meu cabelo, eu só batia com a mão assim, sabe? E ninguém quer isso. As pessoas querem trabalhar, às vezes, por conta, as pessoas querem arriscar, querem fazer. Por isso é que eu defendo, junto ao Haddad, uma linha de crédito para o micro e pequeno empreendedor. Esse cidadão tem chance de abrir um negócio qualquer dele, tem chance de fazer qualquer coisa, sabe, no mundo artesanal. As pessoas chamam de empresas criativas, todo dia inventa o nome, terceiro setor, empresas criativas. O que eu acho é que o cara precisa ter uma chance. Então, nós vamos trabalhar isso com muito carinho, porque eu acho que o Brasil merece efetivamente dar um salto de qualidade para o bem da sociedade. Uma das coisas que eu mais quero é acabar com o ódio. Acabar com o ódio. Você pode não gostar de mim, não tem problema nenhum. Eu não estou pedindo você em casamento. Eu só quero que você seja civilizado. Você me respeite, eu lhe respeito. Se eu estiver num bar e você entrar, eu não gosto de você, é problema meu não gostar de você. Você entra, vai comer, vai beber, vai pagar a sua conta. Agora, eu não posso me ofender. Eu não posso destratar você. Aqui, falta de respeito, falta de educação. Isso tudo foi criado pelo ódio disseminado nesse país por o Coisa. O Coisa, sabe, que eu sempre falo, que ele vai ser julgado ainda como genocida. Ele vai ser julgado porque não é brincadeira ter morrido 700 mil pessoas aqui, uma grande parte por falta de cuidado do governo, por falta de orientação do governo, por falta de respeito à medicina, à ciência. Então, não é o Lula que quer. Eu não quero nada. Eu quero que ele tenha direito à presunção de inocência em todos os processos. Mas não dá para deixar esse cidadão passar, sabe, sem ser uma investigação correta. Por que morreram tanta gente no Brasil? Por que tanto descaso? Sabe? E fora as outras coisas que estão aparecendo por aí. Sabe? Porque, na verdade, um cidadão que não tem coragem de passar a faixa, um cidadão que se esconde porque estava prevendo um golpe, sabe? Porque é verdade, ele queria dar um golpe, sabe, da forma mais mesquinha possível. Disputou uma eleição, ganhou uma eleição, sabe? E depois, com medo de perder, disse que a eleição não era correta, que tinha falha, não sei das contas. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre, sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2, não sei ninguém também, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil, porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família. Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Então, meu caro, é o seguinte, olha, paz e amor é tudo que esse país precisa. É tudo que esse país precisa. Paz, amor, emprego, um bom salário, uma casinha para morar, um carrinho para passear, um belo telefone celular, um belo computador, sabe? Uma boa escola para as crianças. Uma extraordinária educação. É isso que nós precisamos, sabe? Então, eu acho que nós vamos conseguir isso. Pode estar certo que nós vamos conseguir. Eu tenho fé em Deus que a gente vai chegar no final do mandato, sabe, batendo bumbo com as conquistas do povo brasileiro.
Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Camilo Santana, pela sua presença aí. O próximo programa já vai ser da Índia, porque o presidente viaja logo depois de 7 de setembro. Tem o G20 lá no final de semana, segunda-feira. A gente, enfim, e vai ser muito bom. Vamos só explicar para o povo que o G20 é o encontro dos 20 países mais ricos do mundo. 19 mais a União Europeia, Foi criado na crise de 2008. Tá? Então, foi criado o G20, o Brasil participa. E o ano que vem, o Brasil vai sediar o G20 no Brasil, que será na cidade do Rio de Janeiro. O Brasil tem eventos importantes. Nós vamos presidir o G20 o ano que vem. Em 2025, nós vamos presidir os BRICS. E em 2025, nós vamos fazer a COP30 em Belém. São 3 mega eventos internacionais que vai dar ao Brasil uma visibilidade, sabe, diferente do que ele teve há alguns anos atrás. O Brasil volta a ser importante no planeta Terra. O Brasil volta a fazer com que o mundo respeite o Brasil pela seriedade com que a gente trata as pessoas e pela seriedade com que a gente está tratando a questão do clima. Isso faz com que o Brasil vire protagonista importante. Obrigado para vocês por terem participado, por terem assistido a gente. Vocês podem ver depois no YouTube também, no Spotify, enfim. E as rádios também, agradecendo as rádios que estão transmitindo esse programa. E foi um prazer aqui ter a presença do ministro Camilo Santana. Até semana que vem.